Agora tá pronto. Estamos ao vivo. Mas, brincadeira. Vamos de live hoje. Hoje é o versículo 42, Salmo 119. Tô chamando a galera aqui no Instagram. Quem tiver aí, se quiser convidar a gente também pode ficar à vontade. Ainda tô... A gente geralmente dá um tempinho logo que começa pra dar tempo de gente chegar e tudo mais. Então podem ficar à vontade. Hoje o versículo 42, ele segue dentro do que a gente já estava estudando nas últimas semanas, que a gente vai continuar aparentemente na semana que vem, na mesma linha. É um salmo que é bem grande, a gente já tá aqui, a gente vai estar no versículo 42 e ainda não tá nem perto da metade. Mas é um salmo muito bom que vale a pena. A gente não tá nem na metade da metade ainda, né? A gente tá chegando na metade da metade. Porque é muito grande o salmo. Vai dar mais uns aninhos de live ainda. 52 semanas por ano, né? Daria 3 anos. É, e a gente não faz todas as semanas. A gente já... Tanto que a gente já tá pra fazer um ano e tá no 42 ainda, né? Faltam 10 semanas pra fechar um ano. Então, gente, essa semana a gente vai estudar o versículo 42. É um versículo bem tranquilo, mas ele tem bastante coisa que a gente pode tirar dele. As minhas leituras ultimamente, elas têm sido bastante fortes e então elas, querendo ou não, vão acabar entrando aqui. Quem tá acompanhando desde o final do ano passado sabe como muito do que tá acontecendo ao longo da minha semana acaba entrando aqui. Por exemplo, eu tava usando muito Confissões, muito Imitação de Cristo, e ultimamente eu tenho usado mais Salmo, porque eu tenho lido muitos salmos, outros salmos, né, e acabo percebendo alguma correlação entre os salmos que eu tô lendo e o 119 que a gente tá estudando. Também, por muito tempo, a gente quase toda semana citava o Sermão do Monte, porque era uma coisa que a gente estava estudando em paralelo com o 119. Então acaba que geralmente a palavra de Deus fala com a gente de acordo com o momento que a gente está vivendo, né? A gente tem que cuidar para não permitir que isso se torne uma coisa ruim, que a gente deixe de absorver aquilo que a palavra tem para dizer, mas sempre entendendo que a palavra de Deus tem esse poder de nos ensinar de acordo com o momento que a gente está vivendo. Tem que ter sabedoria para saber onde que a gente não está absorvendo só o que a gente quer e também não ser duro a ponto de achar que a palavra de Deus não pode conversar com o nosso momento. A gente tem que ter sabedoria e discernimento nesse sentido. Como já começou a aparecer gente, eu já vou começar. A gente já começou um pouquinho atrasado, então não vou esperar muito. Sei que algumas pessoas... A mãe já tem. A avó já tá no Facebook, já tem a Gil, a Caroline e a Tainá no Instagram. Quem tiver aí também quiser dar um alô, só chamar, só dar um oi. E se quiserem conversar, comentar ou contrariar qualquer coisa que quiserem, podem se sentir à vontade. Vou começar aqui. O versículo 42 na NAA, que é a versão que eu geralmente uso, diz: Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. A NVT fala de uma maneira bem parecida. Então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Basicamente o que muda é o verbo ali, né? Que a NVT usa poderei e a NA usa saberei. As duas no futuro, mas nenhuma das duas foge muito da ideia principal, né? Elas implicam que o salmista não sabe o suficiente para responder e não tem poder o suficiente para responder, mostrando que ele é insuficiente para responder as perguntas, os insultos e as perguntas que são feitas para ele, mas que a palavra de Deus, pela confiança da palavra de Deus, ele sabe que ele vai ser capaz de responder isso. Quando ele fala a palavra então,
ele remete a alguma coisa que aconteceu antes, que ele falou antes. Então por isso eu queria ler o versículo anterior. Porque se ele disse então poderei, então saberei, ele está remetendo ao que foi dito antes. No versículo 41 ele diz assim: venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei. Opa, peraí. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Então esses versículos têm correlação, o que a gente estudou semana passada e o que a gente está estudando essa semana. Quem quiser se aprofundar nessa primeira parte, o que foi dito na semana passada, tá no meu Instagram e também no YouTube do pai. Se alguém quiser ver no YouTube, tem todas as lives tem lá, até as que não tem no Instagram, porque o Instagram às vezes some com umas, mas até as que não tem aqui tem lá. Então se tiver a fim de assistir alguma que não tá aqui, pode... Lá tá desde o 1, né? Desde o 1, que ainda era o pai que fazia, até o 7 que foi ele que fez. Do 8 em diante sou eu que faço. Daí tu vai ver, eu passei por várias mudanças ao longo desse ano. Já tive com mais cabelo, com menos cabelo, sem barba, mais gordo, mais magro. Falando pior, falando melhor. Mas é isso. Enfim, o grande ponto desse salmo é entender que não é coincidência o fato de que quase todos os versículos apresentam uma insuficiência. Não é nenhuma surpresa, nem coincidência, nem algo relacionado ao sentimento em si do salmista, mas sim o entendimento de que num salmo que tem como primeiro intuito engrandecer o poder da palavra e a palavra, ele precisa reconhecer que o alvo da palavra, que é o homem, é insuficiente. Ao reconhecer a sua insuficiência, ele não está simplesmente diminuindo o ser humano, mas sim engrandecendo a palavra que transforma esse ser humano e que aproxima ele de Deus. Então, ao diminuir o homem aqui, ao se diminuir, né? Não diminuir o homem de modo geral, mas ao diminuir o seu poder e a sua capacidade de fazer coisas, ele aumenta e engrandece a palavra mais ainda, pelas mudanças que têm acontecido, pela alegria que ele tem sentido e por tudo que ele tem comentado com a gente ao longo dessas 42 semanas e que ele vai comentar ao longo das próximas 134. Acho que é isso. 35, né? 41, não 42, tá certo. Então, isso é muito importante a gente entender. Ele não está se diminuindo à toa, ele não está sendo uma pessoa com baixa autoestima por motivo nenhum. Ele está reconhecendo o tamanho dele diante da palavra e reconhecendo que todas as maravilhas da vida dele são por mérito e por poder da palavra e não dele mesmo enquanto homem. É só isso que a palavra, que isso significa. Todo esse reconhecimento do seu tamanho, da sua pequenez diante da palavra, né? Eu queria ler, e aí ontem a gente leu aqui em casa, e eu queria ler de novo o Salmo 38. Mas eu vou ler dessa vez eu vou ler só um trecho, não vou ler todo ele que nem eu li ontem. Porque olha o que o salmista diz: então saberei responder aos que me insultam. No versículo 38, a partir do 10, no capítulo 38, a partir do versículo 10, ele vai dizer o seguinte: o meu coração bate acelerado, faltam-me forças e a luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar minha vida. Os que procuram me fazer o mal, dizem coisas perniciosas e imaginam o engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abra a boca. Sou como quem não ouve, em cujos lábios não há réplica, pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, meu Deus. Então, aqui o salmista fala, aqui Davi está reconhecendo a incapacidade dele, o quão ele não precisa, né? A falta de necessidade de uma resposta da parte dele. Reconhecendo que, se gloriando do próprio silêncio, né? É isso que ele está fazendo aqui. Sabendo que a única coisa que ele pode se gloriar é de esperar em Deus, né?
de não falar nada e esperar que a resposta venha da parte de Deus, que a provisão venha da parte de Deus, reconhecendo que dele nada de bom poderia sair, mas que Deus poderia prover para ele uma resposta saudável aos insultos, às ofensas e até às tramas, às armadilhas que estavam preparando contra ele. Esse salmo é muito bom, se vocês puderem tirar um tempinho para ler o Salmo 38, é muito bom ele inteiro. Mas eu quis trazer essa parte justamente porque eu senti que conversa um pouco com o tema do versículo, né? Quando a gente entende que a nossa resposta não é o suficiente, quando a gente entende que a gente precisa de uma resposta de Deus, as coisas começam a tomar uma nova forma, né? Aqui, eu esqueci que hoje eu botei um monte de versículo, não vou nem fechar a Bíblia, mas em Provérbios, isso tudo esses bastante versículos que eu peguei no começo aqui, são para mostrar que esse entendimento do salmista no verso 42, ele é um entendimento muito repetido na Bíblia, né? Em Provérbios 17, 27 e 28 ele fala o seguinte, 26 e 27 eu acho, não, 27 e 28 mesmo, tô dizendo certo. Quem controla suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Então, aqui nas Almeidas mais antigas, esse versículo é popular como até o tolo quando fecha a boca é dado por sábio. Quando as pessoas veem uma pessoa tola, que elas não conhecem, em silêncio, elas têm que aquela pessoa é uma pessoa sábia. Quando a pessoa não afronta, não rebate, essa pessoa é passada por sábio, mesmo quando ela não tem conhecimento, mesmo quando ela não tem sabedoria em si. O silêncio é uma grande demonstração de sabedoria, segundo a palavra de Deus. Mas ainda assim, a gente precisa entender que talvez a maior sabedoria humana seja o silêncio, seja a falta de réplica, seja a moderação, né? Mas a gente também... o grande ponto disso está em Provérbios 12. Realmente preparei bastante versículos. Provérbios 12, 18. Ó, galera, só pra explicar que eu não tô só pegando versículo fora de contexto, porque Provérbios vários provérbios mesmo, tá? Provérbios 12, 18 fala o seguinte: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras do sábio são remédio. Aqui ele vai dizer que palavras precipitadas são como ponta de espada. Em algumas traduções vai dizer que é como faca de dois gumes, que no sentido de conseguir machucar não só machucar o outro, mas machucar a si mesmo, né? Então, tipo, é uma espada, digamos que seja uma espada de dois gumes, que é uma espada extremamente afiada, que corta tanto de um lado quanto do outro, sendo mal manuseada. É uma espada de dois gumes sendo mal manuseada, sendo manuseada com insensatez. As palavras têm o poder de uma faca de dois gumes, é isso que ele está dizendo. E que quando é um insensato que usa ela, é uma faca de dois gumes sendo mal usada, sendo usada insensatamente. Provérbios 13:3 diz que quem controla a sua boca preserva a sua vida, e quem fala demais consegue sobre si ruína. Aí fala até que uma pessoa consegue adquirir a própria morte por meio das palavras, né? E é uma realidade. Tá. Deus, mas assim, a gente precisa entender que sim, palavras insensatas, não pensadas, não refletidas, não sábias, são muito perigosas, tanto para quem está ao nosso redor ouvindo, quanto para nós que soltamos essas palavras. Palavras que são ditas, elas não voltam atrás. O que já foi dito não pode ser desdito. E para te reparar um dano feito por uma palavra, talvez tu precise de muito tempo, muitas atitudes, não só palavras. As palavras são muito poderosas quando elas são negativas, mas muitas vezes as palavras positivas elas têm menos força. Principalmente, palavras positivas têm muito poder, tá? A questão é que quando as palavras positivas servem para reparar os danos de uma negativa, elas não têm tanta força. Porque quando tu causa uma má impressão, é muito difícil. Como é que fala? A confiança é muito difícil de tu conquistar.
Às vezes tu demora muito tempo para conseguir a confiança de alguém e com uma frase, com uma palavra, tu consegue destruir tudo aquilo que tu construiu por anos, sabe? Então, as palavras negativas, elas têm muita força. Cheguei como eu agora, eu disse, ela entrou como ela mesma. E fora que quando tu fala de alguém, quando tu testemunha a respeito contra a vida de alguém, tu tá falando para uma outra pessoa e aquilo não vai ficar ali. Ela é ao vento, né? São palavras jogadas ao vento, é o que diz a palavra de Deus. Então, no momento que tu fala de alguém, eu acredito, a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, as pessoas dizem que o segredo só é segredo enquanto tu sabe. No momento que tu contou para alguém, isso deixou de ser segredo, não é mais segredo. Então já tem duas pessoas que sabem. Essa pessoa que tu contou, ela tem um melhor amigo que ela vai contar. Que vai ter um melhor amigo que vai contar. Vai ter um melhor amigo que vai contar. Então para te refazer, quando tu fala mal de alguém, para tu recriar Confiança. não é nem a confiança, tu recriar o que essa pessoa é, entende? Se tu falar mal de uma pessoa, depois para ti, mesmo que tu vá lá e te retrate diante das pessoas, aquilo já ficou marcado e é uma marca grande, uma marca grande. Teve um pai uma vez que disse para o filho assim: filho, toda vez que tu falar um palavrão, eu quero que tu pregue um prego num cepo de lenha que tinha lá na rua. E aí toda vez que ele falava um palavrão, ele batia um prego, uma coisa lá. E com o tempo ele começou a não falar mais palavrão porque o pau já estava começando a ficar cheio. E aí teve uma época que ele disse assim, aí o pai disse assim: agora vamos fazer o contrário, todos os dias que tu não fizer falar nenhum palavrão, tu vai lá no prego e vai lá no cepo e tira um prego. E aí ele começou a tirar o prego, até que o pau ficou sem prego nenhum. E ele veio pro pai e disse, feliz da vida: olha pai, não tem mais nenhum prego. Aí ele foi lá junto com o pai olhar e o pai mostrou para ele, mas olha só um monte de furo que ficou. Então, as coisas que a gente faz sempre deixam marcas. Quando a gente abre a boca, deixam marcas. Por isso que a palavra de Deus diz para nós que quando nós abrirmos a nossa boca tem que ser para edificação. Se não for para edificação, você já sabe, quieto, não abra a boca, como foi falado aqui. Melhor é a gente ficar em silêncio do que falar qualquer coisa que possa desabonar alguém, acabar com a vida de alguém. A palavra é pior do que um tapa. E outra coisa, a gente entendendo assim o poder da palavra, entendendo que a palavra em si ela é uma espada de dois gumes, a gente entende que às vezes é melhor não pegar ela na mão do que pegar e acabar causando danos graves de verdade. Todos os danos são graves, mas danos irreparáveis, danos até que podem, como tu falou em Provérbios 3, que fala pode causar até morte. 13:3. 13:3. Pode até causar morte. Então a palavra é um negócio poderosíssimo e muito sério. Então muitas vezes a coisa mais sábia que um humano pode fazer, um homem pode fazer, em relação a essa espada de dois gumes, é deixar ela paradinha na dela e não tocar nela. Contudo, quando a gente entende o poder da palavra, quando a gente entende o quão grande a palavra é, nós começamos a entender que a sabedoria nos dá uma oportunidade gigantesca com esse instrumento, certo? Então, a gente começa a entender que Deus tem a capacidade de nos dar direcionamento em relação à palavra. Então, quando nós estamos carregando a palavra, não nossa, mas de Deus, essa espada de dois gumes começa a mudar completamente de figura. Em Lucas 12, 11 e 2 fala o seguinte: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Então aqui, o próprio Cristo falando que óbvio que aqui ele está falando em relação à palavra dele, né? Sim. Ele não está dizendo que o Espírito Santo vai, toda vez que alguém te fizer uma pergunta, ou tu assaltou um cara e daí tu tá no júri e o Espírito Santo vai te dar palavras para se defender. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que quando a gente for afrontado, que nem aqui o salmista está falando, tá? É na mesma situação que o salmista está falando. Saberei responder àqueles que me insultam. Me insultam por quê? A gente leu no versículo passado, por causa da palavra de Deus.
Então quando te insultarem por causa da palavra de Deus, quando te levarem pro júri por causa da palavra de Deus, não se preocupa com as palavras que tu tem que usar, porque o próprio Espírito vai te encher a tua boca de palavras. E aqui, nesses 2 versículos, Jesus está respondendo exatamente isso, está confirmando exatamente isso que o salmista fala. Porque por confiar na palavra de Deus, o salmista acredita que ele vai saber responder aos que insultam ele. E aqui é exatamente o que Jesus afirma para os discípulos dele. Eles vão saber o que falar, eles vão ter palavras para dizer, porque o Espírito vai encher eles. E essas palavras continuam sendo uma espada de 2 gumes, elas não deixam de ser uma espada de 2 gumes. Só que a gente precisa entender que o problema de uma espada não é a espada em si, e sim quem está atrás dela, certo? Como que ela é manuseada. Quando ela é manuseada de uma maneira, com uma pessoa insensata, como diz Provérbios, ela podem causar danos irreparáveis, tanto a pessoa que está na nossa frente, quanto a nós mesmos. Porém, em Hebreus 4:12, vai falar que a palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, a palavra de Deus tem mais poder do que uma palavra normal. Só que essa espada de 2 gumes... É para repreender e dar guia, né? Isso, só que essa espada de 2 gumes, citada por Hebreus 4:12, ela não é uma espada de 2 gumes no sentido de corta tanto a pessoa que fala quanto a pessoa que ouve. Ela é uma espada de 2 gumes porque, segundo o texto fala, penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, dizendo que ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração, não só as atitudes, mas os pensamentos e os propósitos do nosso coração. A palavra de Deus, a palavra em si ela é muito poderosa. A palavra ela representa um poder muito grande, mas a palavra de Deus ela tem um poder a mais, ela tem um poder ainda mais profundo, porque ela atinge o coração das pessoas. Ela não vai no físico das pessoas como as nossas fazem, no físico e no psicológico. Ela vai no espírito da pessoa. Ela atinge o coração, a essência do que a pessoa é. Ela transforma e muda, ela machuca às vezes, mas ela machuca de uma maneira que não nos mata, mas nos transforma. É o amor, né? Que é como mesmo quando a gente vê um pai, né? O pai quando ele repreende o filho não é porque ele não gosta do filho, mas é porque ele quer o melhor para o filho, e a palavra faz isso para nós. E quando ele está falando a respeito de muito falar, e aí nós vemos isso em Provérbios 10, no 10:19, que diz para nós assim, ó, nas muitas palavras não há falta de transgressão. Ou seja, quando a gente começa a falar demais, há transgressão na boca da gente. Quando ele está falando isso, ele não está falando a respeito da palavra de Deus, porque a pessoa que é dona da palavra de Deus, ela não pode ficar quieta. A palavra diz para nós que nós não podemos fechar a nossa boca. Então, quando ele está falando em a gente não abrir a boca, ter sabedoria, é para a gente não falar a nossa vontade, para nós não falar os nossos desejos. O problema é que nós vamos para os lugares e começamos a falar sobre um achismo, né? Ou tu chega, eu tenho o costume de falar para as pessoas que quando a gente começa uma frase dizendo eu acho, cara, cala tua boca, nem fala nada. Se tu achar, nem fala, é a pior coisa que existe, uma pessoa que acha alguma coisa. Nós não podemos achar, tudo que nós falar nós temos que ter certeza daquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta no final do tempo de toda a palavra que nós falamos. Então tudo que nós falarmos, nós vamos prestar conta lá no dia do juízo. Eu acho maravilhoso isso, só que parece que os crentes apagaram isso. Os crentes acham que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Concordo total e plenamente, está escrito isso em Romanos 8. Só que a mesma palavra de Deus que diz para nós isso, ela diz para nós que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E lá nós receberemos em corpo o que nós fizemos, e lá nós receberemos os galardões aos quais nós fizemos por parte do corpo, de bom e de mal. Ou seja, mesmo nós, todos nós vamos estar diante de Cristo e nós vamos prestar conta sobre tudo que falamos. Então é muito mais sábio nós ficarmos de boca fechada, quando abrirmos a nossa boca nós falar a respeito do que traz edificação, ou seja, a palavra de Deus. Então não fale. Fale de Cristo, fale de Deus, não fale de si, não fale dos seus testemunhos, que a gente vê hoje, infelizmente, são igrejas pregando testemunhos
Tu vê pastores que ficam 1 hora pregando e não falam a respeito da palavra de Deus. Apaixonados pela própria vida. Apaixonados por si próprios, amantes de si mesmo, é o que diz Timóteo. Homens que falam do que fizeram, do que vão fazer e das bênçãos que vão receber e das bênçãos que Deus vai dar. Não é isso, a palavra de Deus, Cristo mesmo fala para nós, que é João Batista, Cristo e todos os, Paulo, Pedro, todos eles pregaram: arrepende-se. Te arrepende, é isso que nós temos que pregar, o próprio Jesus, arrepende, te arrepende. E isso que é o Evangelho. O Evangelho não é que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar aquele outro. Não, o Evangelho, a única coisa que Deus promete para nós é a salvação por intermédio da cruz de Jesus Cristo. Então qualquer bênção que tu venha a prometer para alguém, tu é um falso profeta, tu é um lobo vestido de ovelha. Porque isso é falsidade. O que nós temos que pregar é a salvação de Cristo para as pessoas. Sim, e quando abrir a boca, falar de Deus. Lendo aqui os comentários, a Gil comentou: hoje em dia, a grande problemática é justamente o fato da gente falar mais e ouvir menos. E por querer falar demais, por querer emitir opinião demais, a gente fala o que não devia e machuca pessoas. A Josi comentou: justamente, Deus foi tão sábio nos criando com uma boca e 2 ouvidos, mas nem assim entendemos a mensagem. A Josi comentou: que barbaridade, distorcem a Bíblia, mesmo sabendo do peso que isso traz. A Gil comentou: a voz da sabedoria. E a Josi comentou: os pastores que não se preparam, não estudam, não conhecem, não vivem, querem ensinar. Chega a ser cômico de tão triste. É aquele negócio daí, eu não fui chamado para aprender, fui chamado para ensinar. Tem muito disso hoje em dia. Infelizmente é isso. A pessoa, ela vai ensinar o que ela aprendeu. Porque tudo que tu ensina, tu aprendeu primeiro. E se a única coisa que tu tem de aprendido é a tua vida, as tuas experiências, é a única coisa que tu vai poder ensinar. Na realidade as pessoas nem aprendem, não. A gente vê hoje aí, por exemplo, hoje nessa época que nós vivemos, uma época de influência, as pessoas, elas vão... Reproduzem, né? Elas reproduzem o que... Elas são macacos de auditório, papagaio de pirata, é isso que elas são. Elas falam só o que ouvem. E se tu vou mais adiante, essas pessoas que falam hoje, se daqui 15 dias tu conversar com elas a respeito do assunto que ela falou hoje, elas não sabem mais, porque elas simplesmente ouvem e reproduzem o que o fulano de tal falou. Elas não sabem o que estão falando, sabe? Isso é triste. Elas não conhecem aquilo que estão falando. É ao contrário do que a gente vê, que é, por exemplo, tu aqui, tu tá te esmerando para conhecer a palavra de Deus e falar da palavra de Deus. Se nós conversarmos aqui hoje a respeito do que foi falado lá no versículo 8, que foi o primeiro que tu fez, é lógico que tu não vai lembrar do que tu falou lá naquele dia. Mas se nós entrarmos no contexto e começar a falar a respeito do que está falando, vai vir tudo em mente, O problema dessas pessoas é que nem isso elas conseguem fazer. Elas simplesmente estão se preparando. Sabe quando todo mundo estudou, e todo mundo estudava para a prova, decorava para a prova no outro dia. O decorar para a prova é tu saber o que tu precisa naquele momento. 2 dias depois tu já não sabe mais nada, tu não aprendeu, tu decorou. E o que nós vemos hoje são pessoas fazendo isso, inclusive na Bíblia. São pastores que estão subindo no púlpito pregando pregação de Google. Essa é a realidade. Eles vão lá no Google e colocam assim: hoje eu quero falar sobre bênção. E aí vem uma pregação lá e eles se baseiam dentro daquela pregação. E geralmente nem escolhem uma boa, né? Não, que daí eles pegam uma pregação e se baseiam em cima daquilo que eles... e geralmente é desses pastores coach, desses pastores que... não vamos usar o nome de coach, vamos usar o nome de... Hipergraça. Não é coach, pastores que autoajuda. Pregações de autoajuda. Eles vão lá e pegam pregação de autoajuda para que as pessoas possam, na realidade, se vislumbrar por uma situação, não pela palavra de Deus. Então eles estão pregando situações onde as pessoas se vislumbram por essas situações e querem resolver os seus problemas. O problema atual, momentâneo, né? Não é por uma vida eterna, por uma vida pós-morte. Uma coisa que vem vindo forte aí, que me preocupa muito,
Que a gente já teve o Evangelho da Prosperidade, a gente já teve a Teologia da Prosperidade, Teologia Coach, a gente já teve um monte de teologia. E agora a gente vê crescendo aí uma teologia ativista, né? Uma teologia progressista que me preocupa muito, assim. Que eles estão distorcendo politicamente Cristo. Colocando Cristo como uma figura política desse mundo. Esse é uma política esquerdista. Não, que tanto faz, ajuda necessitados. Não, eu não é me um Cristo que importo, ajuda eu não me necessitados. importo com qual lado. Não, o que eu estou falando assim, é uma política esquerdista que ajuda necessitados. Sim, mas o meu ponto é que assim, não interessa em qual lado, porque a gente tem. Porque em resposta a essa teologia progressista, nós temos umas teologias. Capitalistas. Não, conservadoras, que colocam Jesus como um ícone conservador também. Ou usam Paulo como para rebater e tudo mais. E eu não vejo. Erroneamente. Erroneamente, com certeza, porque nenhum dos dois se apresenta como referências políticas deste mundo. A política de Cristo é uma política de um reino vindouro. Diz, meu reino não é desse mundo. Meu reino não é daqui, sabe? Jesus nunca falou de política. Jesus nunca falou de política. Paulo nunca falou de política. O que eles falam é: se submetam aos líderes. É isso que os dois falam. Os dois falam. A única vez que os dois falam fazem alguma referência a isso é pra submeter. É pra tipo, tá, vai. Por exemplo, Jesus quando fala do imposto, dizendo se é de César, dá a César. E Paulo justamente dizendo pra gente se orar pelos nossos líderes. E ele fala lá em Romanos, ele diz que eles têm o fio da espada deles. Nós temos as leis nós temos que respeitar, as leis mundanas nós temos que respeitar, porque nós estamos debaixo do... Então assim, chamar Jesus de progressista ou de conservador é heresia. É heresia, porque tu tá trazendo Cristo para uma política mundana, uma política desse mundo que ele enfatizou que não é. Não é isso. Não é esse o foco dele. Ele não veio para jogar rico no inferno e pobre no céu. Ele defendeu os pobres, ele esteve com os pobres, mas porque os pobres foram até ele, porque os pobres eram rejeitados e ele chamou. O que chama a atenção em Cristo é que o ministério dele não era um ministério preconceituoso. E não o fato de que ele rejeitava os ricos. Ele não era o contrário do status quo. Ele era Cristo, sabe? Ele não era o oposto ao conservadorismo, nem o oposto ao progressismo. Ele era ele. Ele fazia o que era pro reino dele. Haviam ricos com ele, haviam pobres com ele, haviam prostitutas com ele, mas haviam mulheres religiosas com ele. Havia de todos os povos ali. A Bíblia às vezes enfatiza em grande parte os pecadores, porque isso era o que chocava os judeus. E ali, na Bíblia, o que foi escrito foi justamente o que mais chocava, né? Porque era isso que era para passar, sabe? Jesus não era um ícone político desse mundo. E eu fico muito chateado quando eu vejo as pessoas usando Cristo nesse sentido. Cristo para defender as próprias políticas, as próprias vontades, as próprias ideias. Isso não é legal, isso é uma heresia gigantesca, assim, isso me deixa muito chateado. Mas voltando pro texto, será que a gente vai falar uma coisa que meio que relacionada a isso, né? Porque se a gente for voltar alguns versículos nesse salmo, a gente vai ter um entendimento interessante sobre esse aqui, né? Quando o salmista justifica a oração dele com pois confia em tua palavra, né? Ele está remetendo a todas essas coisas que a gente falou a respeito de entender que a palavra dele é insuficiente e é tola, mas a palavra que vem de Deus é poderosa e santa e justa. Mas ele também tá fazendo uma declaração de fé que talvez seja a declaração de fé mais difícil, mas mais importante que um homem pode fazer. Ele está declarando que a honra dele não importa mais, sabe? Ele está fazendo aquilo de morrer para si mesmo, que é a coisa mais importante que a gente tem que fazer como cristãos, sabe? Há muitas semanas atrás, mais especificamente nos versículos 22 e 23, a gente conversou sobre algumas coisas parecidas. Eu vou até ver se eu lembro aqui. Eu vou ler, na verdade. Tira de sobre mim os insultos e os desprezos, pois tenho guardado os teus testemunhos.
Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus decretos. E aqui ele está falando diretamente sobre insultos feitos a ele também. Assim como ele falou no versículo anterior, no 41, e aqui é uma continuação do 41, né? E ali ele fala das duas, da elite e do clero, né? E do clero. Ele falou num versículo, ele fala dos outros e do outro os príncipes, quer dizer, estão todos se juntando e falando contra mim. Não é um lado só que se vira. E aqui ele se coloca com... Ele até fala em um versículo, recentemente a gente estudou e ele até falou que isso amedronta ele, né? A afronta deixa ele com medo. Mas quando a gente estuda o conceito desse medo que ele tem, de tudo que ele apresentou até agora, e tudo que a gente entende pelo que foi apresentado por ele até agora, o medo dele não é pela honra dele. Porque aqui ele não disse assentaram-se príncipes para falar contra mim e eu fui lá e me defendi, fiz uma tese em minha defesa. Não, ele fala, eu meditei nos teus decretos, sabe? Quando fala que insultaram ele fala, me livra desses insultos porque eu tenho andado nos seus testemunhos. Ele não se defende no sentido de eu sou uma pessoa boa, eu tenho feito isso ou aquilo. Ele não vai diante das pessoas e se defende. Ele recorre a Deus, sabe? A gente vê isso na vida de Ezequias, né? Ezequias, quando ele disse assim, ó, tu vai morrer. Aí ele vai lá e diz assim, eu tenho sido um bom servo. Então eu vejo Davi, quando Davi está se defendendo nesse caso, Davi ou Esdras, nasceu, quando ele está se defendendo nesse caso, ele está dizendo para assim, cara, tu não está falando do Davi, tu está falando de um filho de Deus. Entende? Então, quando a pessoa começa a falar mal de mim, graças a Deus por causa disso. Agora, quando ela está falando de um filho de Deus, ela tá chamando para si problema. Então, é isso que nós devemos pensar. O que nós temos que acreditar é que nós não somos mais o Cláudio, o Leonel ou qualquer outra pessoa. Nós somos filhos de Deus. Porque Ele nos deu esse poder de nós nos transformar em filhos de Deus. Então nós temos que andar conforme isso. O problema é que nós queremos continuar andando na terra, fazendo as nossas vontades e falando que somos Cristo, que somos filhos de Deus. E não é real. E como a gente, nesse sentido, estava estudando, é justamente isso que o pai falou. Quando o salmista é afrontado, ele não serve para se defender, para defender a honra dele. Mas ele se recolhe, sabe? Ele não se levanta para defender a sua honra, mas ele se recolhe para preservar a sua fé. É isso que a gente conversou lá no versículo 22 e 23, eu não sei se o pai vai lembrar disso, mas foi exatamente isso que eu falei. O que o salmista faz não é levantar para se defender, e sim se ajoelhar para preservar a fé. Ele não luta pela própria honra, ele luta pela fé. E eu lembro que naquela época o que eu falei foi o seguinte, talvez se ele tivesse levantado e ido até lá, ele tivesse até piorado o caso dele. Mas vai que por muita sorte ele tivesse conseguido mudar a ideia daqueles caras, se defender de fato e os príncipes desistiram de falar sobre ele, desistiram de armar contra ele. Ele conseguiu aquilo. Pronto, acabou. Sabe? Ele morreu alguns dias depois, alguns anos depois e acabou. Mas não, ele não fez isso. Ele preservou a fé dele. E ao preservar a fé dele e ao se apaixonar pela palavra, ele escreveu esse salmo. Esse salmo que nem título tem, a gente nem saiba ou saiba errado quem é o autor desse salmo, mas a obra dele está aqui, dentro da Bíblia, sabe? E olha que honra que isso é. Sem defender a honra dele, ele recebeu uma honra muito maior do que quase todas as pessoas na história, porque a gente tem, acho que são 40 autores na Bíblia. 39. Eu não vou me lembrar quantos autores são na Bíblia, mas são pouquíssimos autores na Bíblia. E olha o tamanho da honra dele. A honra que ele recebeu é maravilhoso, sabe? Sem defender a honra dele, ele recebeu uma honra maior do que qualquer outro. O salmista ele vivia na certeza de quem lutava por ele, por isso ele não precisava pegar armas para combater. Ele simplesmente preservava a fé dele, preservava o relacionamento dele com essa pessoa que guerrava por ele. Recentemente a gente viu justamente isso que o pai falou. Quando ele abre mão da honra dele, ele não está abrindo mão de tudo.
Ele está abrindo honra de defender aquilo que ele é, mas não de tudo que ele faz. Porque tem uma diferença. Porque a partir do momento que tudo que tu faz tu permite que seja zombado, tu tá permitindo que as coisas que tu faz para Deus sejam zombadas. E não que tenha um problema em zombarem as coisas que tu faz para Deus, porque, querendo ou não, nós somos humanos. A gente precisa entender que a gente precisa buscar com os nossos testemunhos honrar o nome de Deus. Então, quando a gente permite, não permitir de deixar ou não, mas quando a gente dá vazão para que as pessoas... Se assenta na mesa dos escarnecedores. Quando a gente dá qualquer tipo de oportunidade para as pessoas de tripudiarem ou escarnecerem Deus por meio das nossas atitudes, nós estamos dando mau testemunho. Então o salmista, a gente percebeu recentemente, eu não vou me lembrar exatamente o versículo, mas faz uns 2 ou 3 no máximo, que ele fala que ele tem medo da afronta, mas ele não tem medo que afrontem ele. Ele tem medo que as atitudes dele permitam que a palavra de Deus seja afrontada. Ele tem medo de permitir que Deus e a palavra de Deus seja afrontada por meio de más atitudes dele, de falta de sabedoria dele, de falta de dedicação dele pela palavra. Hoje eu escutando, eu escutei o Valadão, eu não costumo escutar, mas eu já estava escutando o negócio e ele foi muito feliz numa resposta que ele deu para uma pessoa, que a pessoa perguntou para ele assim, tá, e o que eu faço se o diabo vir me lembrar do meu passado? Porque todos nós temos um passado, todos nós temos erro, né? Então, aí o rapaz pergunta para ele assim, o que eu faço se o diabo vir me lembrar do teu passado? Ele disse, querido, não faz nada, simplesmente lembra para ele o futuro dele. Entendeu? Se o diabo vir te acusar do teu passado, lembra para ele, cara, o meu passado passou, e o teu futuro, onde é que vai? Então, o nosso problema não é o nosso passado. O nosso problema não é o jeito que nós andamos. O nosso problema é a forma que nós estamos vivendo hoje. O que nós estamos plantando. Porque nós vamos colher. Essa é a lei da semeadura. Então, o que tu está plantando hoje que amanhã tu vai colher? Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que, quando nós vemos o salmista falando, o medo dele, não, às vezes pode até nem ser que assim, é lógico. O que eu estou fazendo, eu estou denegrindo a palavra de Deus, sabe? Porque quando às vezes as pessoas dizem assim, o fulano, sabe aquele fulano que está fazendo aquilo ali? O cara é crente, entende? Nós estamos deturpando a palavra de Deus, nós estamos servindo de pedra de tropeço para as pessoas, e isso nós vamos pagar caro por isso que nós estamos fazendo. Mas mesmo quando nós estamos completamente corretos, nós estamos vivendo corretamente, e nós não podemos... nos abaixar para que as pessoas possam tripudiar em cima de Deus. Então eu tenho que discutir com as pessoas? Não, nós não temos que discutir com as pessoas, mas nós não podemos nos assentar junto com essas pessoas. Por exemplo, eu tenho vamos botar assim, eu tenho uns tios meus que são meus amigos, mas toda vez que eu chego na casa dele, ele começa a falar mal de Deus. Ele começa a falar mal de Deus. Ele começa a falar mal de Deus. Cara, eu não tenho como ir na casa dessa pessoa. Porque eu estou me juntando eu estou permitindo que as pessoas falem mal de Cristo. E aí eu vou sair da minha casa para ir lá discutir com ele? Não, de forma alguma. Mas se quando tiver a oportunidade de falar da palavra de Deus para ele, fale da palavra de Deus para ele. Mas não vá dar chance de que a palavra de Deus ou Deus seja zombado por intermédio de nossas vidas. 40 autores, meu irmão, tá certo, tá? Acertei aí, ó. 40 autores em aproximadamente 1.600 anos. Então, a gente entende, e assim como o salmista, que a melhor forma de honrar a palavra de Deus é com bons testemunhos. Então, é isso que ele busca. Ele busca testemunhos da vida dele que honrem a palavra de Deus. Porque ele entende que ao honrar a palavra de Deus com bons testemunhos, seja ela zombada, ou seja ele zombado, não tem diferença para ele. Quem vai pagar pela zombaria são as pessoas que zombam e não ele, né? Então eu peguei um versículo aqui que está em 1 Pedro 3, de 13 a 18. 1 Pedro 1, de 13 a 18, eu acho. Não, é 13 mesmo, não tô não. De 13 ao 18. Ora, quem há de maltratá-los? Se vocês forem zelosos na prática do bem.
Mas mesmo se venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados estes que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então aqui, um versículo muito forte é justamente para que as pessoas, uma boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados. De forma que o nosso testemunho, por si só, seja capaz de envergonhar esses escarnecedores. Que o nosso testemunho, por si só, seja capaz de fazê-los repensar o escárnio, a zoeira, as brincadeiras com Deus, as maldições em relação a Deus e tudo que eles têm feito na nossa frente ou perto da gente. Esse é o poder do nosso testemunho, né? Esse é o poder de uma pessoa sábia a ponto de ficar quieta quando precisa, que sabe a hora certa de falar, que sabe que isso aqui é o que ela deve falar, sabe? E vive isso aqui, de fato, dando um bom testemunho. Não tentando defender a própria honra, mas lutando todos os dias para defender a própria honra e a honra de Deus por meio das suas atitudes. Não sabendo que o melhor jeito de defender a honra é não dando motivos para que aquilo aconteça. De forma que se alguém for zoar, for falar qualquer coisa, seja uma calúnia e não uma verdade, né? Porque eu estava comentando isso com o pai, eu acho que para um cristão, uma calúnia machuca sim. Uma pessoa que mente sobre a tua conduta, sobre quem tu é muito doloroso. Mas dói muito mais para um cristão quando alguém fala mal de ti e tu sabe que tu não pode se defender. A verdade dói muito. Porque é verdade. Porque tu deu motivos para aquilo. Porque tu sabe que se tu for se defender, tu vai estar mentindo. Porque tu fez, sabe? Isso é muito isso tem que ser a coisa mais dolorosa para um cristão. Saber que ele deu motivos para que a palavra de Deus fosse diminuída por meio da vida dele, ou que a própria vida dele fosse diminuída por causa das atitudes dele. Porque a partir do momento que a tua vida é diminuída, o teu testemunho consequentemente é diminuído. Então a gente precisa lutar para que calúnias vão acontecer, de fato. As pessoas sempre vão falar mal da gente, mas que sejam calúnias e não verdade. Sim. Que a gente deixe as pessoas falarem mal porque querem falar mal e não porque tem motivo para falar mal da gente. Que sejamos assim desapegados com a nossa honra, a ponto de viver o testemunho pela palavra, né? Dedicados a não permitir que a palavra de Deus seja manchada pelo nosso mau testemunho, né? Não que a gente vai conseguir manchar a palavra de Deus em si, mas a gente vai dar um testemunho da palavra de Deus para as pessoas e a visão delas da palavra de Deus pode estar manchada pelo nosso testemunho. E isso pode ser uma coisa fatal para aquela pessoa espiritualmente e pode ser fatal para a gente, consequentemente, porque a gente vai pagar o sangue dela, né? Eu sempre gosto de dizer que muitas vezes, mesmo que a pessoa que tu deu um mau testemunho se converta, eventualmente ela foi embora do país e se converteu em outro país lá e hoje é um cristão, tu provavelmente vai pagar pelo sangue dela, porque tu não teve participação na conversão dela, só no trauma que ela teve de Deus. Então o sangue dela está nas tuas mãos, mesmo que o sangue dela não seja derramado de fato. E isso é uma coisa a se pensar. A gente tem responsabilidade pelos nossos atos e pelas coisas que as pessoas veem em nós. Nós temos responsabilidade da grande comissão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, né? Nós temos que fazer isso. E nós não vemos, infelizmente, os cristãos fazendo isso hoje. Nós estamos mais preocupados em pagar o aluguel do que preparar a nossa casa eterna. Nós estamos mais preocupados em ganhar o pão de cada dia do que nos alimentar com a palavra. Então, assim, hoje, infelizmente, os cristãos estão mais preocupados com esse reino do que com o reino de Deus. Nós não temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar na vida da gente.
Eu estou falando de nós, eu aqui, eu. Nós que temos tentado, temos lutado com todas as forças para ser melhores, e olho para mim e eu sou a escória, sabe? E isso que Crente Michuruca. isso entristece, né? Da gente, nós que estamos ensinando, não estamos fazendo. E aí, às vezes, aí tu olha, às vezes, aí tu chega nas igrejas e vê as igrejas. Uma vez, uma pregação que eu fiz, eu perguntei por que tem pessoas passando fome no mundo? Por que tem pessoas morrendo sem conhecer o Evangelho? Por minha culpa. É por minha culpa. Porque se eu tivesse pregado o Evangelho mais, se eu tivesse ensinado mais, menos pessoas estariam se perdendo e menos pessoas estariam passando fome. Porque nós conversamos ontem, mais pessoas seriam piedosas, mais pessoas andariam de acordo com a vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, que é olhar pelo seu semelhante. Nenhuma pessoa no mundo estaria passando necessidade. Então a culpa não é do governo, a culpa não é do Bolsonaro, a culpa não é do Moisés, aqui no caso que é o governador de Santa Catarina, ou do agora do prefeito aí, que eu me esqueci o nome, Ervino, né? O Orvino. A culpa não é deles, do mundo estar da forma que está. A culpa é dos cristãos, que não têm sido cristão, que não têm falado e não têm propagado o Evangelho. Não tem feito o que esse salmo está dizendo. Ao invés de nós abrir a nossa boca para falar as coisas de Deus, nós temos abrido a nossa boca para ganhar o pão de cada dia, nós temos abrido a nossa boca para lutar pela nossa honra, nós temos abrido a nossa boca para lutar pelos nossos ideais, para lutar pelo nosso grêmio estudantil, para lutar por qualquer bandeira que seja erguida, pelos negros, pelas prostitutas, pelos moradores de rua, lá sei eu, pelo que tu quiser, nós levantamos a bandeira, e pela bandeira de Deus nós não temos feito nada. Infelizmente essa é a realidade. E é isso, sabe? A gente tem que entender que tanto as nossas atitudes quanto as nossas palavras, permitir que a gente faça o que a gente quer e o que a gente tem tendência a fazer, nosso primeiro impulso como homens e mulheres, no sentido homem de humanidade, são tolice. E que se a gente não souber e não tiver certeza de que aquilo está sendo guiado por Deus, batendo de acordo com a palavra de Deus, né? Porque é assim que a gente tem certeza que aquilo está sendo guiado por Deus, isso vai ser tolice se não for guiado pela palavra de Deus. Mas que quando é guiado pela palavra de Deus, o nosso testemunho, as nossas palavras têm o poder de atingir a alma e o espírito das pessoas, de atingir o coração delas e de transformar elas, porque esse é o poder da palavra de Deus, né? Eu oro para que, como salmista, a gente possa começar a dar nenhum valor para nossas ideias e para as nossas vontades, mas que a gente possa dar toda a importância para a palavra de Deus. Toda a importância que ela tem, toda a importância que nós achamos que a nossa vida tem, que os nossos testemunhos, que as nossas palavras, que o nosso trabalho, que em tudo a gente possa perceber que a importância de todas essas coisas está na palavra de Deus primeiro. Que esse é o conceito da piedade, né? É uma devoção total a Deus. É entender que a importância do teu trabalho está em Deus. Entender que a importância da ajuda ao próximo está em Deus. A importância de alimentar a tua família, de cuidar da tua comunidade, de ensinar o que tu aprendeu, de aprender mais sobre Deus, de ser uma pessoa caridosa, de ser uma pessoa devota, de ser uma pessoa fiel, de ser uma pessoa corajosa no pregar da palavra, e ser uma pessoa sincera no pregar da palavra, nos seus testemunhos também. Que tudo isso é a piedade. A piedade é uma devoção de Deus em todas as áreas, é entender que a Cristo foi dado o reinado sobre tudo na terra, sobre cada centímetro. Se existe algum âmbito da tua vida, qualquer um que seja, o menor deles, que Deus não é o Senhor da tua vida, tá errado. Ali mora uma idolatria, ali mora um pecado que está nascendo, crescendo, ou até já esteja dominando outras áreas sem tu perceber, sabe? Quando eu sempre falo que quando o Senhor no teu trabalho é o teu chefe, quando o Senhor na tua casa é tu ou o teu pai, quando o Senhor na tua igreja é o teu pastor, quando o Senhor no teu quarto é tu, quando tu prepara áreas para senhores diferentes e não entrega tudo para Deus,
ali mora o princípio da idolatria, de colocar coisas no lugar de Deus, pessoas no lugar de Deus. Amar coisas não é um pecado. Amar coisas como Deus é um pecado. Onde está morando a tua satisfação em cada uma dessas coisas, sabe? Esse é o grande ponto. A gente pensa que a adoração, a idolatria é a dobrar os joelhos e adorar alguma coisa, não. A idolatria é encontrar motivação e satisfação para as coisas em alguma coisa. É o que te satisfaz, né? O que te motiva e te satisfaz, sabe? Quando tu tá apavorado, para o que é que tu pede socorro? Quando tu tá feliz, para que tu agradece? Para quem tu agradece? Para o que tu agradece? Onde a tua satisfação e a tua confiança moram? Onde tu deposita essas coisas? Ali está o teu coração, ali está a tua idolatria. Que seja Deus de fato e a palavra dele no centro de tudo. Para que tu tem gastado a tua vida? Essa é a realidade. Para que nós temos gasto a nossa vida? Porque a gente gasta a vida para tudo, né? Como eu falei desde o início ali, a gente defende causas, nós defendemos a nossa conta bancária. Às vezes a nossa conta bancária ela tem sido o nosso refúgio, a nossa fuga, nossa né? poupança. Entende? Aquele assim, cara, eu tô bem, porque eu tenho uma poupança. Se acontecer qualquer coisa lá, eu tenho O teu refúgio o meu refúgio tá lá tá no dinheiro. Então, ou eu tô bem, eu tenho um salário. Eu tenho salário, mas é que o emprego tu pode perder, né? Tu tendo dinheiro no banco lá, mas daí se o Collor aparece aí de novo e tira o teu dinheiro. Tira 3-0. Tem 2 mil, fica com 2 pila. Então é complicado, é complicado. O que tem levado tu a gastar a tua vida? Então eu acho que essa é a grande marca para a gente pensar essa semana e raciocinar. A palavra de Deus diz para nós que a gente tem que meditar na palavra dele dia e noite. Medite nessa palavra o restante dessa semana, dizendo assim, cara, para que eu tenho gasto na minha vida? O que eu tenho feito? Vamos fazer... se eu morrer hoje, qual a diferença eu fiz nas pessoas que estão na minha volta? Se eu morrer hoje, eu vou fazer falta para minha família? Eu não estou falando financeiro, tá? Eu não estou falando financeiro. Mas o teu pai, a tua mãe, o teu filho, eles vão sentir falta assim, nossa, olha, aquele cara, ele fazia diferença no mundo. Ele falava, quando chegava alguém com um problema, uma dificuldade, ele resolvia o problema da pessoa, mesmo sem falar nada, só dando o ombro, fazendo qualquer coisa. Qual a falta tu vai fazer no mundo se caso tu morra hoje? Então que nós possamos mudar o nosso pensamento. É isso. Vou fazer uma oração pra gente encerrar. Hoje eu não preparei nenhuma oração, vamos fazer uma oração mais... Essa eu acho que é uma baita oração, se nós fizermos aí nós o pensamento que tivemos. É sobre isso. As orações que a gente faz no final das lives geralmente são em gratidão mesmo, assim, pelo que a gente conversou e tudo mais. Mas que as reflexões que a gente faz geralmente mais pro final, elas são geralmente são muito boas, assim, que a gente consiga de fato, né? Eu sempre coloco no final dos estudos, a minha oração hoje é para tal coisa. Isso é uma mania que eu peguei até com o Ed Renekiewicz, que eu assistia os vídeos dele, e no final dos vídeos dele ele falava isso. Por mais que eu não goste de algumas coisas da teologia dele, tem esse sistema de fazer um pensamento, uma reflexão e no final dizer a minha oração baseada nisso aqui é tal, para que a gente possa orar em cima disso. E daí eu preparava orações também. Hoje eu não fiz, mas eu vou continuar fazendo. Mas que hoje a nossa oração seja justamente para isso, para que a gente possa parar de dar valor a nós mesmos e colocar o verdadeiro valor naquilo que importa, para que a gente pare de ter um coração idólatra, para que a gente pare de defender as nossas próprias causas, mas que a gente possa começar a ficar mais quieto, esperando que Deus nos dê a palavra, porque a gente entenda a diferença do poder das palavras que nós temos e da morte e da palavra morte é porque eu li no comentário dela. 30 dias, deixa eu só falar assim, eu tenho 30 anos de fé e faz 10 anos que eu estou estudando teologia, tem 10 anos que eu estudo teologia e de vez em quando eu me pego falando um monte de asneira, sabe, no meio de pessoas. Então, nós devemos ter esse cuidado de
quando nós abrirmos a nossa boca, falar coisas de Deus. Porque se nós não falar coisas de Deus, aí voltamos lá para o Salmo que eu li, o último que eu li, Provérbios, o último que eu li. O muito falar, nos traz para a transgressão. Então, se tu estiver falando a respeito da palavra de Deus, fale à vontade, fale sem parar. Mas fala o que você entende, é lógico, né? Mas se estiver falando de qualquer outra coisa, seja poupe. Fale o mínimo possível, porque o muito falar vai te colocar em transgressão. Jesus comentou, a tua morte vai ser um alívio para teu próximo, ou você realmente fará falta? Ah não, aí vai doer, isso aí doeu. Que nosso coração seja movido pelo desejo de levar o amor de Cristo às pessoas, com palavras e com ações, para que o nosso testemunho não envergonhe o Evangelho. Amém. Vamos orar. Pai, quero erguer a minha voz em gratidão a Ti, pelo que nós aprendemos e estudamos hoje, pelo que Tu tem nos mostrado por meio desse salmo maravilhoso que, ao longo de praticamente um ano, nós mal fizemos um quarto dele. Mas já percebemos a grandeza do amor e da devoção desse Teu servo por Ti, do amor e da devoção desse homem de Deus, e que nós possamos, em alguns aspectos, estar alinhados com Ele. No sentimento de dependência, no sentimento de insuficiência, no sentimento de paixão pela Tua Palavra, na sede de justiça e na sede de aprender da Tua Palavra por meio de Ti, não por meio dos nossos próprios olhos ou do nosso próprio entendimento. Que a Tua Palavra penetre o nosso coração e que fique guardada ali para que a gente não peque contra Ti. Para que a gente realmente tenha os nossos olhos abertos para enxergar as maravilhas da Tua lei. Para que nós possamos, quando formos afrontados, apelar para a Tua Palavra, para a meditação em Ti. Para que o nosso prazer não esteja nas riquezas, por mais que a gente as tenha, mas sim esteja no meditar em Ti, na Tua Palavra. Que nós possamos realmente nos dedicar e aprender o que é a verdadeira sabedoria. Entender que sejamos jovens ou sejamos mais velhos, a Tua Palavra é a nossa maneira de manter o nosso caminho em pureza. Pai, que a gente possa entender o que esse Teu servo tem a nos dizer e que nós possamos viver como a pessoa que Ele tem mostrado ser nesse Salmo 119. Que nós possamos realmente aprender com Ele. Aprender e não só sermos ouvintes, mas praticantes desse Salmo. De tudo que esse Salmo nos fala. De todas as vezes que ele remete ao Teu sermão no monte. A todas as vezes que ele remete a outros salmos de servos Teus. A toda vez que ele remete a qualquer carta de Paulo ou epístola de algum dos Teus discípulos. Que nós possamos viver a verdade que ele apresenta aqui relacionada à Tua Palavra, no amor pela Tua Palavra, na paixão pela Tua Palavra. Que nós possamos, Pai, entender que a Palavra tem poder. Seja ela a Tua ou a nossa Palavra. São poderes diferentes, mas são poderes importantes. Que nós possamos assim ser mais sábios ao usar o poder da nossa Palavra, mantendo-nos quietos se for necessário, até que a Tua Palavra venha. Porque o poder da Tua Palavra, além de muito maior, é muito mais sábio, é muito mais poderoso, é muito mais planejado. Planejado não para machucar as pessoas, não para ferir as pessoas, mas para atingir o coração delas com amor e transformar as vidas delas. Que assim como Tu transformou as nossas vidas, as nossas palavras sendo transmitidas de acordo com a Tua Palavra possam transformar a vida das pessoas. Que as nossas atitudes, de acordo com a Tua Palavra, possam transformar a vida das pessoas. Que em tudo nós possamos glorificar e testemunhar do Teu poder e da Tua glória para todo sempre. Amém. É isso, gente. Muito obrigado pela live de hoje. Semana que vem é o versículo 43. Ele conversa também com o versículo que a gente está lendo hoje. Então leiam agora, talvez até para refletir, já com o que a gente estudou hoje fresquinho, para a semana que vem a gente ter um papo top, beleza? Até semana que vem.